Vamos então começar o capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira por se me deparar em quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários ou colado a eles, em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam-nos outros das sacadas distantes. Alguns em grupos vagavam pelas ruas formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Então nós vamos ver que o André Luiz agora está podendo enxergar os espíritos encarnados menos esclarecidos que estão ligados às pessoas encarnadas e aqueles que estão vagando, né, aqui na Terra, buscando prazeres, né? Buscando, não conseguem ficar no plano espiritual porque não conseguem ficar sem o cigarro, não conseguem ficar sem a comida, não conseguem ficar sem a bebida. Então precisam se juntar a pessoas encarnadas para vampirizar essas energias, né? Sugar essas energias com nicotina, energias com álcool, energias com comida para se satisfazer. Assustei-me. Não havia notado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa com vistas ao aprendizado. Vamos lembrar aquela magnetização que ele teve lá no nosso lar para intensificar a visão dele? Então agora ele está vendo o resultado disso, ele tem olhos para ver, ele está ali com condições de ver os espíritos encarnados, aliás, os espíritos desencarnados que perambulam pela Terra, né? Menos esclarecidos, infelizmente, são esses irmãos, né? Infelizmente. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras, e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas em contínuo vai-vem. Uma vez o Divaldo colocou numa palestra que cada um de nós tem 3, 4 espíritos à nossa volta, digamos assim, menos esclarecidos, né? Os irmãos instigantes, como dizia o Chico, que ele agradecia aos irmãozinhos instigantes porque eles os ajudavam a ele a crescer. Eles também nos ajudam a crescer. Todos nós vivemos em condomínio, todos nós temos à nossa volta 3, 4, 5 irmãozinhos instigantes. Graças à misericórdia divina, também temos à nossa volta os espíritos que nos amam, o nosso mentor. Então o nosso condomínio é muito maior do que a gente imagina, do que a gente pensa. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos instalavam-se-me na alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam-me o coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferente, onde respirávamos com certa dificuldade. Nosso instrutor esclarecia que com o tempo seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações
experimentadas obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso. Então, aquelas perturbações que ele estava sentindo ali são as ondas eletromagnéticas, são as vibrações densas, são os pensamentos inferiores de raiva, de ódio, de mágoa, de ansiedade, de angústia, de rancor. Nós encarnados aqui vivemos o tempo todo sentindo essas energias conosco. Por isso que é tão difícil manter o pensamento, manter a oração, manter os bons pensamentos. Por isso que é tão necessário a vigilância do pensamento e do sentimento para entrar em oração sempre que a gente se sente perturbado, ou se sente entristecido, ou se sente com raiva, se sente com certo desequilíbrio. Porque nós vemos aqui como a atmosfera nos influencia. Nós influenciamos a atmosfera ao nosso redor, mas ela nos influencia muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Por isso a vigilância é tão importante. Recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. O que é a fortaleza mental? É se manter em oração, se manter vigilante, com o pensamento ligado a Deus, ao nosso Mestre, aos espíritos superiores através da oração, da vigilância, porque qualquer pensamento menos digno faria com que o André se ligasse àquelas energias mais trevosas existentes aqui no nosso planeta. Então vou repetir, recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Então, eles não poderiam ajudar ninguém, transmitir energias mais elevadas, se eles estivessem ligados a fraquezas, a pensamentos menos dignos, né, a ideias menos elevadas. Esse conselho serve para nós aqui. Nós não podemos ajudar ninguém antes de nós ajudarmos a nós mesmos. Por isso é tão necessário a oração antes de qualquer trabalho, antes de qualquer coisa que nós vamos fazer na casa espírita e no nosso dia a dia, no escritório, no trabalho, na nossa casa, na rua. A gente sempre se manter vigilante e a qualquer sentimento menos digno entrar em oração. Isso é primordial. Os conselhos de Aniceto calmavam-nos a alma surpreendida e inquieta, e eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador, mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Então, o medo, vamos lembrar lá no nosso lar, quando começou a Segunda Guerra, que o governador pediu que todos eles entrassem para um trabalho para uma escola, para uma aula, onde eles se educariam para saber lidar com o medo, porque o medo trava, o medo faz com que o espírito não consiga se desenvolver, com que os trabalhos espirituais não se desenvolvem, principalmente ou encarnado ou desencarnado estacione. Então é o que ele coloca ali. Eles precisavam
se manter atento, vigilantes para não entrar em manifestações de injustificável receio, ou seja, não entrar no medo, porque o medo travaria o trabalho e faria com que eles estacionassem ou até que eles regredissem, não pudessem mais continuar trabalhando, fazendo o trabalho que eles vieram fazer ali. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Então eles chegaram ali numa casa muito simples, muito pobre, mas extremamente iluminada, porque ali é um posto de nosso lar na terra. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim, que rodeava a construção muito simples, e estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. O que significava tudo aquilo? De outras vezes visitava minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu-me a perplexidade e explicou: os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nessa tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Então nós vemos aqui o André Luiz nos colocar uma coisa interessante, porque quando ele chegava ali na casa dele, na antiga casa dele no Rio de Janeiro, ele passava pelas portas fechadas, passava pelas paredes, não havia vigilância nenhuma na casa. Nós vemos aqui nesta casa que ele está chegando ali na terra, também no Rio de Janeiro, mas ali na terra, um senhor muito afetuoso, né, muito gentil, abriu a porta para que eles pudessem entrar. Eles não teriam condições de atravessar a porta nem atravessar a parede. Havia naquela casa um sistema de vigilância, qual ocorre no nosso lar. Porque no nosso lar, ele também não atravessa paredes nem portas. Ele precisa que se abram as portas. Perdão. Para que ele possa entrar. Então existe uma vigilância com energias, e essas energias fazem com que a densidade se modifique nesta região onde se encontra a casa, e eles não têm mais, né, o perispírito deles ali, desencarnados, já não é tão sutil para atravessar essa densidade que foi colocada ali, energética. Então eles precisam bater a porta, e a porta precisa abrir, exatamente como no nosso lar, para que eles possam entrar. Vou repetir.
Este irmão menor, que é um cavalheiro muito simpático e acolhedor, abriu-nos a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou hospitaleiro. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos o ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos, um rapazote de 12 anos presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar, 3 crianças de 9, 7 e 5 anos aproximadamente, e como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Aniceto designou-a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia de algum modo registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto adiantou-se, esclarecendo: nossa amiga é senhora de grande vidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Então ele fala ali que ela percebeu a presença do Aniceto, do Vicente e do André, mas o Aniceto esclareceu que ela é uma vidente, mas ela não consegue ver tudo que está à volta, né, com perfeita clareza, para que não atrapalhe a vida normal, né, não atrapalhe a encarnação dela na Terra. Mas ela pressente, ela vê, então ela sentiu a presença deles ali na casa. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Então, ela pode ver a 20ª parte dos trabalhos que ela colabora diretamente. Olha só que interessante. Não é 1/3, não é 1/4, é a 20ª parte. Então, ela não vê quase nada do que ela colabora nos trabalhos. Então, ela vê pouquíssimo. E a gente vê as declarações, a gente vê quando
os médiums videntes falam das coisas que eles veem, são tão lindas, a gente fica tão assombrado, né? Tão maravilhado com as visões boas, né? Dos que são clarividentes. Quando as visões não são boas, não é muito legal, porque a visão ela vê as coisas boas e vê as coisas não ruins, né, mas tristes, né? Os irmãos sofredores, é triste ver aqueles que estão sujos, estão sofrendo, estão numa condição às vezes deplorável, dá pena, né, dá dó, mas as coisas bonitas é muito bom quando eles descrevem. Então a gente vê que eles veem aqui, pelo que a gente vê da Isabel, a 20ª parte daquilo em que estão trabalhando, que estão cooperando. Isso é muito interessante. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular: desculpem-me se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-nos, alcançamos modesto salão pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos olhos humanos aí se reunia. Então nós estamos vendo ali um salão à parte, que antigamente as casas elas tinham um salão ou algum lugar onde elas faziam os trabalhos espirituais, as mesas mediúnicas. Hoje não se aconselha que se faça isso em casa, a não ser num lugar onde seja, em uma região onde seja impossível, não tenha, onde haja condições de se montar um centro espírita. Mas hoje, todos os lugares sempre há condições, as pessoas se juntam, alugam uma casinha, fazem alguma coisa, alguém empresta algum lugar para se montar o centro espírita, para que os espíritos desencarnados possam trabalhar ali, possam criar ali um pouso, um ponto de pouso, de recanto, um recanto de energização, né, de boas energias. Antigamente, nós estamos aqui em 44, isso se realizava na casa das pessoas, né? Elas tinham um quartinho, algum lugar à parte. Então, nós vemos aqui, ali a região onde a Isabel fazia ali os trabalhos mediúnicos, lotado de espíritos numa conversação edificante, espíritos elevados. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram muito íntimos de modo especial e apresentou-nos com a bondade de sempre. Sentindo-nos a admiração, esclareceu quando nos vimos mais a sós num canto do salão: estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé. Tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido gargalhadamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos voltou ele para a nossa esfera e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos como no primeiro dia do reencontro na existência material. Então, como eles são espíritos extremamente unidos pelos laços espirituais, pela alma, pelo amor verdadeiro, ele desencarnou há 3 anos, mas foi permitido a ele continuar ali, no antigo lar terrestre, trabalhando junto ao plano espiritual, na oficina espírita que eles montaram ali na casa deles.
Dada essa circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Isso é um merecimento, é um espírito elevado, é um espírito que cumpriu aquilo que teria que cumprir enquanto encarnado, por isso teve esse merecimento de desencarnado continuar trabalhando junto à família no plano terrestre. E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidades nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Então, a edificação espiritual pede esforço, dedicação, renúncia, altruísmo. Vamos lembrar Emmanuel para o Chico, quando ele pergunta o que ele precisava para poder realizar o trabalho que ele tinha para realizar. E o Emmanuel colocou que ele precisava de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Então vamos lembrar disso quando a gente acha, não, eu estou cansado, hoje eu não vou trabalhar no centro. Não, eu estou doando demais as minhas energias, eu preciso me recuperar um pouco. Não. Nós precisamos lembrar que o plano espiritual conta conosco. E antes de encarnar, nós nos comprometemos a realizar este ou aquele trabalho, esse ou aquele estudo, este ou aquele desenvolvimento mediúnico ou trabalho mediúnico para os médiuns ostensivos, ou trabalhar numa determinada coisa, ou realizar um projeto de assistência ou um projeto de caridade. A gente tem que arregaçar as mangas e realizar e fazer enquanto nós estamos aqui encarnados. Porque a hora que nós desencarnarmos, nós vamos prestar conta do que fizemos, mas principalmente daquilo que deixamos de realizar. E aí é que mora o nosso problema. Não existe acaso, não existe coincidência. As coisas nos chegam para que a gente possa realizá-la da melhor forma possível. Nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. É a questão 642 do Livro dos Espíritos. Peguem para dar uma lida. Nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Eu vou repetir essa passagem do Aniceto porque ela é maravilhosa. Sim, amigos, o acaso não define responsabilidades nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Que tenhamos todos nós muita disciplina para aprendermos, para crescermos, para nos melhorarmos e a vontade real de realizar aquilo que viemos realizar aqui na Terra. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo